Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, a Escola Teófilos, sempre com estudo bíblico para facilitar o vosso estudo, a vossa pesquisa. Bom, gente boa, você que não se inscreveu, está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever e dar o seu gostei, o seu não gostei. Eu quero deixar o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores que de maneira formal, de maneira anônima, colaboram com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, de maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com o material das aulas, bibliografia, sites de pesquisa, está tudo aqui. Muito bem, gente boa. Nós vamos para a última lição sobre a primeira parte dos Atos Apóstolos, que é a comunidade cristã primitiva. Qual a intenção de Lucas ao escrever e ao relatar os acontecimentos, as características, os eventos desta comunidade. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, onde nós iremos tratar destas realidades sobre a comunidade cristã. Então hoje nós vamos tratar da vida, dos anseios de santidade dos membros do caminho, da igreja primitiva. A primeira parte, São Lucas vai direcionar como um grande retrato da comunidade cristã. Qual a intenção? Já falamos disso outras vezes, inspirar as comunidades. Não propriamente as comunidades de Jerusalém, mas as comunidades que 30, 40, 50, hoje, lerem, se inspirarem nos sentimentos que estavam no coração dessa comunidade. Os sentimentos que faziam esta comunidade pulsar de uma maneira nova, de uma maneira vibrante. Então, a vida desta comunidade, ela é apresentada para nós, ela é apresentada para o nosso estudo da seguinte maneira. São Lucas, no capítulo 5, ele repete todos os temas que no capítulo 2, 3 e 4 ele apresentou. Então, nós vamos ter as prisões, nós vamos ter os sentimentos da comunidade, nós vamos ter as questões da unidade, da comunhão da comunidade, e também as questões sobre a perseguição, e aí ele vai chegar a um bom termo, para dizer que chegou em dado momento em que a própria comunidade dos israelitas, ela se deu conta de que eles não conseguiriam vencer usando de força, usando de teimosia. Então nós vamos ter no último momento a palavra de Gamaliel, que vem colocar como que um dado de sabedoria, um dado que coaduna duas tradições. E vamos lembrar que Gamaliel é aquele que é o mestre de Saulo, que depois será o grande evangelista Paulo. Bom, vamos lá então. Então, o Espírito Santo, ele torna essa comunidade capaz de atos de liberdade corajosa. E esses atos de liberdade corajosa são inseridos no texto por Lucas como uma grande imagem do ideal cristão. Basicamente, ele repete as ideias, como disse, como um grande resumo. Então, versículo 32, a multidão dos que entram na fé tem um só coração e uma só alma. São Lucas nos faz notar o contraste entre multidão e unidade. A multiplicidade se torna unidade através da fé. Por que essa imensa massa de gente vive unidade? Porque eles condividem a mesma fé no Cristo. Eles estão imbuídos do mesmo Espírito. E a multidão daqueles que tinham chegado à fé tinha um só coração, uma só alma. Essa expressão é uma expressão semítica que nos fala de uma realidade que descreveríamos com esses adjetivos. Ter um só coração significa estar de acordo, né?
E ter uma só alma significa a unanimidade. Então, de acordo e unânimes, eles concordam, eles têm a mesma mentalidade, eles têm a mesma vontade, o mesmo compromisso, o mesmo empenho, o mesmo desejo de colaboração. Então, essa é a grande dinâmica que nós vamos encontrar dentro do capítulo 5. Embora fossem muitos, eles estavam intimamente unidos. Eles rezam juntos, eles celebram juntos, eles ouvem os apóstolos juntos, estão em acordo. Mas também existe um outro tipo de concordância. Ninguém dizia que a sua propriedade pertencia a si, mas tudo era comum um ao outro. E eu gostaria que vocês entendessem bem o que eu disse aqui. O ponto de partida aqui não são as coisas, mas são as pessoas. O ponto de fundante para o sucesso das comunidades não está naquilo que elas dividem, mas naquilo que elas comungam. Talvez muitos segmentos da humanidade tomaram esse mesmo pensamento, só que não compreenderam com o vigor do Espírito Santo. Ou seja, o que nos torna iguais não é aquilo que nós, que nós temos em comum, mas aquilo que nós comungamos. Aquilo que nos torna unidos não é aquilo que nós colocamos em comum, mas aquilo que nós partilhamos. Então, a propriedade pertencia a si, mas tudo era comum um ao outro. E esta é uma grande realidade que está nos Atos Apóstolos. Esta formulação, ela pode parecer muito geral, porque a gente pode perguntar assim, tudo, mas o que quer dizer tudo para São Lucas? Ele quer dizer não, ele diz às comunidades que ninguém vê a sua propriedade como exclusiva, mas, em suma, o que cada um possuía, ele tinha em comum com os outros, com todos. E assim é que temos a superação do fechamento do indivíduo e do individualismo e abertura à comunhão, à participação, à partilha. Então, o problema não é ter as coisas, mas é apegar-se a elas, é fechar-se a elas. Eu tenho, eu domino, eu coordeno, eu partilho disso, mas isso não é meu. Então, o que eu estou estudando agora neste momento não é meu. Não é para usufruto somente meu, mas é para ser partilhado. O que eu estou construindo aqui agora, o que eu estou ganhando aqui agora, isso está dentro de um projeto muito maior. E essa é a grande realidade por trás desta temática que nós temos dentro dos Atos dos Apóstolos. Isso é muito importante a gente entender, porque responderá com certeza muitos questionamentos que a gente faz. Por que as nossas comunidades não dão certo? Porque até mesmo as nossas comunidades estão divididas. Eu não sei se vocês já se perceberam que muitas comunidades têm afastamentos em relação às comunidades, até mesmo entre lideranças. Existe até uma não saudável competição, muitas vezes, entre uma e outra. Então é quando nós deixamos que o externo entre dentro das nossas comunidades. Essas comunidades, a primeira coisa que Lucas quer deixar é que elas romperam com isso. O individualismo herdado do ideal de retribuição em vida da tradição judaica de uma maneira muito específica dos saduceus, ela não entrou no caminho, né? E todas as vezes que ela se manifesta como um mau exemplo a não ser seguido. Então, o encerrar-se em si mesmo, o buscar o apego, ele está totalmente colocado de fora. Então, o grande tema aqui é a koinonia, é o tema da comunhão.
né? Esse é o grande interesse de São Lucas, o fato de que a comunidade partilha de bens, os principais bens são os indivíduos, né? E esse partilhar do indivíduo, esse partilhar individual, torna a comunidade e a vida comunitária algo muito mais rico. O ideal monástico, o ideal da vida religiosa, e o ideal das comunidades, posso dizer, das comunidades que pensam a eclesialidade de uma maneira muito mais produtiva do ponto de vista espiritual, ou seja, onde que nós partilhamos aquilo que temos para que aquela expressãozinha não exista pobres entre nós, ela é muito aplicada aqui. Ocorre justamente que isso ocorre em São Lucas porque aquele que tem a possibilidade de dar o que lhe pertence, ele também tem a possibilidade de usufruir o que é de todos. E retomo e enfatizo o que eu disse, isso não está direcionado propriamente a bens, mas a valores, a dons, a conhecimento. Né? Isso é uma coisa muito interessante porque nós fomos evoluindo a sociedade cristã e talvez não estamos dando muito valor a isso. Né? Hoje, uma comunidade cristã, por mais bem organizada que ela seja, ela tem muitas dependências com a sociedade. A sociedade não vê nela um espelho, mas a sociedade se espelha através das comunidades cristãs. E isso é algo que tem que passar por uma reflexão, um repensar deste valor e deste compromisso. Isso é muito importante e São Lucas deixa muito claro isso. Essa possibilidade de dar o que lhe pertence, também abre as portas para usufruir o que é de todos. O versículo 33, com grande força os apóstolos testemunhavam a ressurreição do Senhor e todos gozavam de grande simpatia. Olha o que foi dito aqui. Os apóstolos são testemunhas, eles testemunham a ressurreição, eles fazem os milagres, eles pregam, eles ensinam, eles mostram a sabedoria que vem, porém, todos gozam de grande simpatia. Exatamente o que eu disse em cima. Os apóstolos eles estão dando conhecimento, estão dando testemunho, mas o bem-querer, a simpatia que os apóstolos adquiriram para si não se tornou objeto de posse deles, mas todos gozam dessa simpatia. Eu sou amigo do apóstolo, mas eu também sou visto como um apóstolo porque eu ando com ele. Eu tenho amizade com esta comunidade, eu faço parte dessa comunidade. Então, tudo que essa comunidade faz repercute na minha vida. Isso aqui é algo muito interessante. O bom e o ruim. O bom e o ruim. Versículo 34. Para nenhum deles estava em necessidade. Nenhum deles estava em necessidade. E aqueles que possuíam campos, casas, vendiam, carregavam a quantidade do que haviam vendido e colocavam aos pés dos apóstolos. E depois era distribuída a cada um de acordo com a necessidade. Então aqui nós vemos que, se por um lado os apóstolos, esses homens que testemunharam, eles atraem para essa comunidade a simpatia de todo o povo, estas pessoas, por outro lado, elas se unem, elas congregam e elas tomam daquilo que é delas e colocam aos pés dos apóstolos. Então elas usufruem daquilo que é dom dos apóstolos e os apóstolos tomam daquilo que é dom delas e partilham com todos. Isso é uma grande chave de transformação da sociedade. Né? Então, o exemplo é um exemplo econômico do compromisso que a comunidade primitiva tinha em colaborar. Colaborar é trabalhar junto. Isso é algo muito interessante.
Acima de tudo, é uma nota importante, é, é que não há necessitados entre eles. Por quê? Porque a necessidade, e vocês hão de convir comigo, que ela muitas vezes ela é ditada por valores que não são comuns àquela comunidade. Quantas coisas nós dizemos, quantos parâmetros nós temos para dizer que uma pessoa é de uma classe, outra ou outra, que não fazem parte do pensamento cristão, católico, apostólico, romano, vamos lá, que não fazem parte. Nós muitas vezes criamos um ideal de bem-estar social, humano, econômico, que não está vinculado com a nossa realidade cristã, que não está adequado aos nossos valores. Pessoas que trabalham a vida inteira para ter um status que não é o status que o seu batismo requer dele. E muitas vezes, para conquistar esse status que a sociedade determina que tenha que ser alcançado, ele corrompe-se ao ponto de perder o valor fundamental. Ele troca o tempo pela eternidade. Ele troca o material pelo espiritual. E isso é que São Lucas quer deixar claro aqui. Esses necessitados, a necessidade, o flagelo da pobreza foi tirado daquela comunidade porque eles se equipararam. Eles equiparam-se não somente em valores humanos, mas também em aspirações materiais. Isso é algo que é uma chave de leitura para a gente ler isso aqui, mas também é ponto de discussão dos nossos conselhos paroquiais, dos nossos encontros de família, dos nossos encontros de reflexão. Será que é possível congregar esse pensamento extremamente hedonista, extremamente consumista que a sociedade tem, de bem-estar que a sociedade tem, com o conceito cristão de comunhão, de participação, de colaboração? Será que dá para fazer isso? E alguém talvez me diga, não, isso não dá para fazer. E aí vale a frase dos apóstolos, é melhor a gente obedecer a Deus ou aos homens? Porque exatamente disso que nós vamos tratar nisso. E esse entusiasmo inicial que essas comunidades são tomadas, elas não vêm por acaso. Porque em pouco tempo, as comunidades, aquele povo que se uniu no caminho, ouvindo os apóstolos e partilhando daquilo que era deles, eles alcançaram algo que em toda a história do povo de Israel não fazia parte nem do conceito de bênção deles isso. Ou seja, nós não temos terra comum, nós não temos terra própria, a minha terra, e eu tenho muito mais terra do que eu teria durante toda a minha existência. Eu não tenho casa como prediz que tem que ser, lá eu não tenho palácios, mas eu nunca mais dormi no chão. Eu nunca mais fui um sem-teto. Então, para essas comunidades que também contavam com lideranças políticas e econômicas e religiosas que estavam vindo do judaísmo e entrando no cristianismo, eles se dão conta de que tudo aquilo que Israel passou séculos buscando, lutando, fazendo guerras, eles têm com um esforço muito menor. Um esforço que é transformador, e uma coisa muito interessante é que não se contrapõe àquilo que as sociedades colocam. Eles não vão deixar de pagar os seus impostos, eles não vão deixar de ter os seus compromissos com a sociedade, porém, a sociedade não se tornará para eles mais um peso. E a sociedade começa a olhar neles e ver neles o que dá certo aqui e que a gente pode usufruir disso.
Então, essa é a reflexão que Lucas quer colocar para suas comunidades. Esse entusiasmo inicial das comunidades levam a atenção real e concreta para as necessidades do outro. E as necessidades do outro, elas vão se ajustando ao ponto de que eu posso dar um pouco de mim, mas aquilo que eu vou usufruir de valores, de compromisso, e até mesmo e até mesmo do ponto de vista econômico, é muito mais sustentável. É muito mais sustentável. Porque dias atrás alguém comentava com isso, né? Quanto mais nós trabalhamos e mais ganhamos, parece que mais coisas surgem impostas pela sociedade que a gente tem que ter. Então você vivia, quando estava na pobreza, com uma quantia. Agora que você subiu de classe, você vive uma situação muito mais instável do que naquele outro momento. E o que é isso? Né? Os italianos têm uma expressão que não é propriamente para isso, mas quem já foi a uma granja de criação de frangos de corte vai entender muito bem o que eu estou dizendo. É um ascensor. Existe um ascensor onde passa a ração, passa a água. Enquanto os pintainhos são pequenininhos, ele está no chão. E depois ele vai sendo elevado, 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 até que eles estão de pé. E até mesmo essa postura, ela é feita para que eles engordem mais rápido e possam dar mais lucro. Mas não é propriamente cuidando do bem-estar. É para que eles comam mais, para que eles gastem, e vamos jogar para a nossa sociedade, muitas coisas que são apresentadas como valores, como ideais, na verdade é simplesmente para a gente gastar mais dinheiro e para a gente gerar uma máquina que está consumindo o nosso mundo, está consumindo o nosso tempo, está consumindo as pessoas, está consumindo as nossas mentes, os nossos espíritos e está nos triturando. E ao final de tudo, quando nós chegamos no ponto de abate, nós também somos triturados e vamos alimentar esta cadeia. Então, quando aquelas comunidades de judeus se deram conta de que tudo aquilo que era o ideal de bem-estar do povo de Israel durante séculos e nunca foi alcançado pelas classes menores, e que agora, diante dessa nova realidade, eles não vivem mais na pobreza. E aqueles que antes sofriam tendo que conseguir isso para o status daquilo, vivem muito mais tranquilamente dentro daquele status equilibrado, vivendo e usando dos bens com parcimônia, com equidade. Então essa é a grande reflexão que Lucas faz. E ele, para isso, ele coloca um exemplo positivo. É um caso emblemático de uma pessoa generosa que é apresentada, né? José, apelidado de Barnabé, é um pregador, um grande pregador. Barnabé também, em aramaico, é Barnabá, que significa filho da exortação. Na linguagem popular, é particularmente capaz de exortar, né? Então, é um jogo de palavras. Esse homem, com a sua vida, ele exorta os outros a viverem a mesma vida que ele leva. Esse homem que tinha bens, que era rico, ele era um levita, né? Um pai originário de Chipre, tornou-se um cristão e foi apelidado de Barnabé, e se torna um pilar da comunidade primitiva, né? Ele está entre os primeiros convertidos, porém, ele não é apóstolo, ele não é um dos discípulos, é um homem de um alto status social, de uma cultura notável, que se torna cristão. E ao se tornar cristão, tudo aquilo que ele possuía de bens materiais, espirituais, culturais, ele toma tudo aquilo e coloca a serviço da comunidade. Por isso, Barnabé.
aquele que com a própria vida exorta os outros, né? A comunidade de Jerusalém, ela não é composta somente de pescadores, de pobres, mas tem muitas pessoas que têm posses, pessoas que têm campos, pessoas que têm um status social elevado, são, como este, era um levita, era um sacerdote, né? Homens de uma cultura notável e se tornam cristãos. Quando eles se tornam cristãos, eles tomam consigo todo o seu status e doam àquela comunidade. É a comunidade de Barnabé, é a comunidade de Jerusalém que vai se tornando conhecida pelas pessoas que vão se inserindo. Pessoas que para os judeus tinham um valor e não deixam de ter um valor para os judeus, mas agora eles estão agregados a uma nova realidade. Aí vem aquela pergunta: este homem, sério, idôneo, ele aderiu aos cristãos. Algo há nos cristãos de muito interessante, senão este homem não teria seguido eles. Então a comunidade de Jerusalém, ela deixa de ser composta apenas de pessoas simples, de pessoas pobres, e passa a ter agora pessoas que têm um status de valor. E no momento que as pessoas elas entram, elas fazem com que o nível da comunidade suba. Isso aqui também é um grande ponto de reflexão para a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo, você é um professor universitário, você é um médico, você é um profissional liberal, você é uma pessoa de um conhecimento, de saber, de um status social elevado. Mas o que esse status social que você possui está repercutindo na comunidade na qual você congrega, na qual você tem comunhão com ela? E aí vem a pergunta: é verdadeiramente uma comunhão? O conhecimento que você possui, os bens que você possui, eles estão fazendo com que as pessoas da sua comunidade também cresçam? Eles são os proprietários, são grandes proprietários de terras, sacerdotes de Jerusalém, e este Barnabé, ele é um mestre, né? Ele é um mestre, é um homem que possui posses, e ele pega tudo que ele tem e coloca no pé dos apóstolos. E aí vamos lá para aquela frase do início. Os apóstolos pregavam e testemunhavam Jesus Cristo, e todos tinham simpatia. Esses homens, eles dão a sua riqueza em troca desta simpatia, deste bem viver, desta beatitude, desta santidade. Eles trocam tudo o que eles têm por esta santidade, por esta moção do Espírito que deixa claro tudo o que eles têm que ser feito. E aí também existe o exemplo negativo. O exemplo negativo, ele vem do quê? O exemplo positivo veio agora. O exemplo negativo é apresentado quando encontramos no início do capítulo 5 o episódio de Ananias e Sáfira. Marido e mulher. Eles também venderam as suas terras, né? Mas não entregaram todo o dinheiro. Aqui nós estamos diante de uma história, né? Nós estamos diante de uma história, de um tipo de pessoa que dá um mau exemplo que repercute na história também. E ele faz parte da primeira comunidade. Então, se nós temos Barnabé, que é digno de exortação, nós temos também Ananias e Sáfira, que são aqueles que dão um mau exemplo como cristãos, dão um mau exemplo como comunidade, dão um mau exemplo como família. Porque além de serem hipócritas, fingirem que estavam participando da comunidade e não estavam participando, queriam apenas usufruir dessa comunidade, o próprio casal, um engana o outro. É um mau exemplo enquanto família também. Eles quebram a comunhão com a igreja, eles quebram a comunhão com a tradição, eles agem de maneira falsa. E aí Pedro fala, Pedro é a igreja, e ele diz claramente: Ananias, por que Satanás, o tentador, tomou
tão posse do teu coração que tu mentiu para o Espírito Santo e reteve parte do preço da terra. Antes de você vendê-lo, não era propriedade tua? E mesmo quando você vendeu, os lucros não estavam disponíveis para você? Por que você pensou no seu coração sobre essa ação? Você não mentiu para os homens, mas para Deus? E aí faz a pergunta à esposa, né? Por que você concordou em tentar o Espírito do Senhor? Então, a culpa de Ananias e Sáfira é querer enganar o Espírito, ou seja, querer passar-se por cristão de uma forma hipócrita. É querer viver a simpatia da comunidade sem mudar de vida. E Lucas salienta que esses dois personagens, eles morrem de repente. O morrer aqui não está ligado propriamente à morte física, mas acima de tudo há um ser esquecido. E isso gera um medo, ou seja, ser colocado de fora da comunidade, perder a simpatia, perder o bem-querer de todos, não poder mais usufruir do compromisso, da comunhão. Então, mais para frente nós vamos tratar a questão do anátema. Do anátema que é ser tirado da comunidade e colocado fora. Porque essas pessoas, elas fazem uma experiência muito bonita, muito transformadora. E quando elas se colocam diante de perder tudo isso, elas são chamadas a rever os seus conceitos. É chamadas à conversão, ao arrependimento, à transformação de vida. Então, é todo um passo a passo que Lucas descreve, né? Então, esse grande medo, esse grande temor se espalhou pela igreja, né? Para que todos viessem a conhecer essas coisas. Ou seja, nós estamos dentro da comunidade, sempre vai haver a tentação. Haver a tentação de quê? De não podemos nos enganar ou falsear com Deus, né? Aqui nós encontramos o apóstolo, que também tem a tarefa de juiz, que em nome de Deus anuncia a punição severa. Ou seja, eles estão mortos na comunidade. Eles são tirados da comunidade. Por quê? Porque, na verdade, eles já não são parte viva da comunidade. Eles estão vivendo a hipocrisia, eles têm a intenção de enganar e de mentir. E esse exemplo negativo, ele é apresentado pelos apóstolos exatamente para motivar a que não aconteça. Então, em toda a história de São Lucas, ele parece nos dizer que esse tipo de coisa, quando acontece dentro da comunidade, é pior quando acontece na sociedade. Porque ela desmotiva a comunidade. Porque ela entristece a comunidade. E ela faz com que toda a comunidade, que é feita para testemunhar Jesus Cristo e angariar a simpatia de todos, faça com que todos percam a simpatia do povo. Então, esse cristão é o pior tipo. Ele é o único que Deus fulmina. Não estou dizendo que Deus manda um raio, não. Fulmina por quê? Porque Deus não descansa enquanto este indivíduo não mudar de vida, não converter, não mudar o seu caminho. E é por isso que existe o exemplo positivo de Barnabé, digno de exortação, e o exemplo negativo de Sáfira e de Ananias. E aí, no versículo 12, nós temos o início de um novo resumo, que vai tratar de quê? Dos milagres das maravilhas. No versículo 12, nós vamos encontrar a nova insistência na comunidade. Os milagres e as maravilhas. Ou seja, muitos milagres e maravilhas ocorreram entre as pessoas pelos apóstolos, e todos costumavam estar juntos no pórtico de Salomão. Então imagina, as coisas boas, elas eram propaladas, elas eram anunciadas, elas eram ensinadas, elas eram comentadas, elas eram partilhadas. Então esses milagres, essas maravilhas, as pessoas se reuniam no pórtico de Salomão para partilhar isso.
Agora vocês imaginam o impacto disso quando pessoas idôneas da comunidade estão dizendo: olha, aconteceu isso, essa pessoa mudou de vida, isso aconteceu com aquela ali também, essa que agora está conosco, ela mudou de vida, ela está vivendo outra realidade, ela que vivia se arrastando, sofrendo, aquele casal que brigava, que era infiel com outro, agora mudou de vida, está aqui, aquele filho que era isso, aquilo, mudou de vida. E, e ninguém se atrevia a, a entrar, ou seja, a entrar nessas conversas, a dissuadi-los de fazer essas conversas, porque as pessoas se empolgavam com aquilo. Então, o número dos homens e das mulheres que acreditavam no Senhor estava aumentando ao ponto de trazerem doentes e colocarem nas praças para que, ao menos a sombra de Pedro, lembro que Pedro representa a igreja, ou seja, a sombra da igreja, muitos passam a buscar a cura, a salvação, e a luz cobria alguns deles. E esta sombra, este manto passa a cobrir. Então, é uma expressão, é uma maneira com que Lucas usa para dizer que as pessoas que estavam antes sem perspectivas de vida passam a se colocar os seus doentes, aqueles que sofrem, no caminho. No caminho é o primeiro nome da igreja. Então, e a sombra da igreja passa a curá-los. A multidão das cidades próximas a Jerusalém também se reuniam e traziam seus doentes, as pessoas atormentadas por espíritos, e todos eram curados. Não somente os que eram cristãos, mas todos eram curados. São Lucas está repetindo as fórmulas que eram usadas com Jesus. Todas as pessoas traziam os doentes e Jesus curava todos. Repete para que a gente entenda que a igreja é uma continuação da obra de Cristo. Onde está um cristão, ali está Cristo. Onde está um cristão, ali está a igreja. É uma perpetuação. E aí vem essa grande sacada que a gente tem que buscar a levar para as nossas reflexões, para as nossas comunidades e pensar nisso. Nós temos que ser expressão disso. A nossa vivência, o simples fato de estarmos estudando a Sagrada Escritura aqui agora, estudando esse texto, nos torna um outro nível de raciocínio dentro das nossas comunidades. Não nos preocupemos tanto com quantidade, com números, mas nós nos preocupemos com qualidade. Porque a qualidade de 12 homens é a igreja. A qualidade de uma boa nova, bem vivida e bem praticada, é a salvação, que atrai das cidades vizinhas, das comunidades vizinhas, dos grupos vizinhos, atrai de todos os cantos para dentro da igreja, para que a sombra da igreja os cure. Então, aqui é sublinhada a continuidade da igreja. E aí nós temos mais uma cena de prisão. Então, Caifás, o mesmo que mandou prender Jesus às escondidas, ele manda prender os apóstolos, manda colocá-los no templo, e aí, milagrosamente, eles saem saem da prisão e estão no meio do povo. Por que Lucas coloca isso? Porque 1000 vezes eles serão presos, chicoteados, e 1000 vezes eles voltarão a dar testemunho. E 1000 vezes eles vão ser presos, vão ser proibidos e eles vão voltar a dar testemunho, porque essa é a missão deles. Essa é a missão. Então, infinitas vezes esses homens serão colocados, serão testados, serão provados e eles vão pertinazmente, tenazmente fazer a sua missão. Eles continuam o ensinamento. Eles vão ensinar até a exaustão. Eles vão, vamos usar uma palavra simples aqui, vão matar no cansaço. Aqueles que se tornam cristãos, eles estimam o grupo cristão. Aquelas pessoas que vêm, mesmo que não se tornem cristãos, também estimam os cristãos. E isso incomoda o sacerdote Caifás. E ele trata com dureza os apóstolos, ele os questiona, ele os manda prender, mas chega um momento em que esta prisão, ela também ela é ponderada. Eles já são açoitados, são presos, mas
chega num momento em que a comunidade, os próprios líderes veem que esses homens não são mais comuns, não são simples pescadores. Eles são arqueões, eles são líderes do povo. E aí eles passam para um outro status, porque não dá para tratar líderes do povo da mesma maneira que se torna, assim, pessoas, criminosos comuns, hereges comuns. Não, eles são líderes do povo. Quando eu prendo um homem desses, eu crio um mártir. Quando eu bato num homem desse, eu crio um mal-estar que força a mudança, força a transformação. E diante dos fatos, diante de tudo aquilo que eles estão fazendo, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que entender que esses homens estão mudando a sociedade. E aí, São Lucas vai terminar isso com uma grande mensagem. Ao ouvir tudo o que estava acontecendo, um homem é chamado, e ele é usado também como Lucas, é colocado no texto como um ponto de pensamento. São Lucas, neste momento, ele tenta amortecer toda essa tensão que está no texto e tem uma joia literária. É a palavra não de um cristão, mas de um velho rabino, de um sábio de Israel, Gamaliel. Ele vai dizer, olha, veio este, fez, morreu, acabou. Veio outro, fez, morreu, acabou. Esses homens, esse Cristo, morreu, nós temos certeza que morreu, acabou. Esperem acabar. Porém, deixemos eles. Porque se eles estiverem certos, não ousemos nós combater contra Deus. Então, esta é a palavra transformadora. A palavra que Lucas diz assim: vamos viver a nossa vida de cristãos, vamos testemunhar, vamos viver ela, não vamos nos preocupar em quantidade, vamos nos preocupar em qualidade, que vai chegar um momento em que esse pensamento, que a palavra do Messias, que a palavra de Cristo, ela vai entrar tão profundamente na sociedade, que a sociedade vai se dar conta de que tudo o que ela sonhava, tudo o que ela buscava, nós temos para apresentar. E aí os judeus se tornam razoáveis. A palavra de Gamaliel: sejamos razoáveis, meus irmãos. Somos sacerdotes. Se essa ideia for dos homens, ela vai acabar. Mas se for a ideia de Deus, se for o desejo de Deus, não vamos combater contra Deus. Então, o versículo 40. Eles seguiram a opinião de Gamaliel. E quando os apóstolos foram chamados, apanharam 39 chicotadas, não 40, para não quebrar a lei. Ou seja, aquilo que a lei diz, quando eles fazem coisas erradas, eles vão levar. Mas nada mais que isso. Cristo, eles foram buscar fora, dentro da lei romana, para matá-lo. Os apóstolos ficaram nas chicotadas. Esse é o primeiro momento, claro. Depois eles se cederam. Mas deixaram os santuários felizes por terem sido considerados indignos pelo nome de Jesus, ou seja, foram dignos de blasfêmias, de perseguição, de torturas. Ou seja, os sofrimentos da vida que devem ser abraçados, porque eles também fazem parte de um testemunho. Eles também fazem parte de um perpetuar de uma sabedoria. Eu estou lutando, eu estou sofrendo, mas por algo que eu acredito, por algo que vai transformar o mundo, por algo que vai mudar o mundo. Todos os dias no templo e nas casas, eles não deixavam de ensinar e trazer a boa nova, a notícia de que Jesus é o Cristo. E é isso, meus irmãos. Meus amigos, nós terminamos a primeira parte, terminamos o capítulo 5, essa dinâmica da comunidade primitiva. Então, nós vamos continuar na próxima lição com agora os primeiros ensinamentos, a expansão da nossa fé. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. A paz esteja convosco e permaneça no meio de vós. Até a próxima.